Henker que vive duas vezes. História paralela capítulo 49 Casamento, 4. Então esta é aquela estrela ou algo assim, hein? O rei marcial examinou o ser à sua frente com o queixo apoiado na palma da mão. Tremer, tremer. Tigris tremia toda vez que os olhos do rei marcial passavam por ele. Berrei negro, esse bastardo maluco. Ele teve que me levar diante da primeira estrela de todos os seres. Como uma fonte de energia que brilhava mais intensamente em todas as linhas do mundo e tinha um potencial quase ilimitado. Fragmentos de estrelas eram o maior alimento para a alimentação. Portanto, as estrelas não puderam deixar de ficar curiosas sobre quem era o ser original que deixou para trás todos esses fragmentos. Muitas estrelas chamaram esta original de primeira estrela e começaram a investigá-la. Então, quando chegaram a uma conclusão, descobriram realizações inacreditáveis. Um descendente de Shao Jintian, o ser mais forte da torre, o rei da tribo de um chifre, o destruidor de Asgard e o professor do Rei Negro. Cada conquista foi incrível, mas este ser possuía todas elas. Especialmente o fato de ele ser o professor do Rei Negro foi o mais chocante. O Rei Negro, em particular, o ego principal, Yon-Wu, e o demônio celestial, eram os dois seres que as estrelas mais evitavam. As estrelas estavam evitando os dois porque pensavam que já estavam prontos para enfrentá-los, mas se a primeira estrela fosse o professor do Rei Negro, eles estavam destinados a se envolver de alguma forma. Por um lado, eles estavam com medo de quão poderosa a primeira estrela deveria ser para ter criado tal monstro. E agora, Tigre estava enfrentando um ser muito poderoso, a primeira estrela. Ele foi destruído. Ouvi dizer que ele foi destruído com o fim de Asgard depois que ele se tornou imperador. Como? A razão pela qual os fragmentos estelares foram capazes de ter uma energia tão ilimitada foi por causa dos níveis de poder que o rei marcial alcançou quando estava vivo. Ele era um imperador. Era um nível que as estrelas consideravam inimaginável. Por isso os fragmentos eram tão incríveis. Mas parecia que Yon-Wu havia restaurado o imperador. Isso era possível, mesmo que o Rei Negro fosse o próprio universo e tivesse poder onipotente. Embora Tigris duvidasse de como isso era possível, ele não podia refutar porque havia um ser que estava provando o fato na sua frente. Claro, o rei marcial não estava no nível imperador. Ele era uma estrela que acabara de perceber o que era. Sua luz estelar nem chegou tão longe quanto a de Tigris. Mas isso deixou Tigris ainda mais assustado com ele. O rei marcial, cuja luz das estrelas não era tão brilhante, parecia que poderia facilmente engolir Tigre. Tigris se sentia como um criminoso diante de uma guilhotina. No entanto, ele nem sonhava em fugir. Metade de seu corpo estava preso na sombra de Yon-Wu, e o ferro divino estava firmemente amarrado em seus membros. O rei marcial parecia cego aos sentimentos de Tigris enquanto examinava Tigris por um tempo. Discípulo. Sim, Sezeung-Nin. Essa coisa realmente veio de mim? Para ser exato, esse cara engoliu algo que veio de você. Tomate, tomato. E ele destruiu um mundo inteiro? Sim. Mas por que ele parece tão burro? Porque ele é. Embora estivessem zombando dele abertamente, Tigris não conseguiu dizer nada. Não. Para ser exato, ele nem ouviu. Não. É por isso que ele parece ainda mais burro. De que maneira? Bem, se ele tirou algo que era de mim, mesmo que fosse minha merda, esse cara deveria parecer muito mais corajoso. Musli, bonito, mas isso é. O rei marcial parou e examinou Tigre novamente. Isso é apenas um idiota. Entendo. Certo, você concorda com meu discípulo, não é? Não, acabei de me ocorrer que existe uma disparidade muito grande entre como você realmente é e o que você pensa de si mesmo. O quê? Seu punk, você quer levar uma surra desse seu professor com uma grande disparidade antes do seu casamento? Pare com essa bobagem, você vai ter que levar a noiva com maquiagem no rosto para cobrir os hematomas. Olhe para você, você está sendo descaradamente atrevido agora? Dizem que um professor é como um pai. Além disso, sou seu sogro agora. Então sou realmente como outro pai para você. Bem, as crianças sempre se parecem com os pais. Seu idiota. Você realmente quer fazer isso? Tudo bem, vamos lá. O rei marcial levantou as mangas e Yon-Wu se posicionou. Eles rosnaram um para o outro. Tigris, que estava preso entre eles, continuou a tremer. Quando ele virou para a esquerda, Yon-Wu estava lá e o rei marcial estava à sua esquerda. Definitivamente era isso que significava ser pego em um fogo cruzado. Apenas me mate. A estrela que queria sobreviver mais do que qualquer outra coisa só queria se tornar livre agora. O desejo de Tigris foi realizado em breve. Quantos anos você tem para brigar com seu discípulo? Cressão, o cansado médium psíquico, que estava esperando Yon-Wu e o rei marcial saírem, os interrompeu. O rei marcial estremeceu. Não, a questão é, esse punk continua me irritando. Agora Caim é seu genro, não apenas seu discípulo. Ele é o marido da sua filha. Somos uma família agora. Até quando você vai chamá-lo de punk? Miemas, ele foi meu discípulo primeiro. Ele conheceu Edora primeiro. Também, pare de responder. Desculpe, o rei marcial tentou contra-atacá-la, mas acabou sendo repreendido pelo médium psíquico e teve que se render. Apenas se apresse e termine. Ok. Você está bem, genro? Você não está ferido em lugar nenhum?
Soube. Meu coração estava muito ferido. Obviamente parecia que Yeon-woo estava lendo um livro, mas não foi o que pareceu para sua sogra. E diziam que cuidar do genro era dever da sogra. Ó céus, por que alguém incomodaria uma criança tão gentil como você? Estou bem, devo ouvir obedientemente o que meu professor diz. E você é tão humilde também. Obrigado. Yeon-woo estava agindo como se fosse pular nos braços de sua sogra se ela realmente estivesse aqui. O rei marcial olhou para Yeon-woo incrédulo, mas não pôde fazer nada além disso porque o médium psíquico provavelmente estava olhando para ele. Ele apenas bateu no peito em frustração. E depois disso, Yeon-woo e o rei marcial voltaram ao assunto em questão. Então você quer que eu pegue o fragmento desse cara? Sim, você precisa estar completo. Embora o rei marcial tivesse ganhado transcendência como uma estrela, ele não tinha alma, então não era estranho que ele entrasse em colapso a qualquer momento. A única razão pela qual ele ainda mantinha sua existência era o quão poderoso era seu ego consciente. Urrm. Tremer. Tigris teve vontade de gritar com o fato de que seria oferecido em sacrifício vivo, mas suas cordas vocais foram fechadas devido ao medo. O que poderia sair desse idiota? Ah, bem. Na verdade, Yeon-woo não tinha nenhum motivo para manter Tigris vivo. Foi mais fácil para ele matar o cara e mantê-lo em sua coleção de almas. A coleção manteria a alma mais firmemente ligada, mas ele o trouxe vivo aqui para entregar o fragmento ao rei marcial. Fatiar. A constelação, Tigre, morreu. O rei marcial balançou a mão e a cabeça de Tigre voou no ar. O fragmento da estrela é revelado. Algo flutuou acima do corpo caído. Uau! Ele lançou uma luz deslumbrante. Era uma luz que mantinha qualquer um que a assistisse extasiado. Seu poder caloroso e ilimitado tinha um encanto que naturalmente atrairia qualquer humano para ele. Até Yeon-woo ficou surpreso com isso, então era provável que ninguém estivesse livre desse poder mágico. Então este é um pedaço da minha alma. Não, havia uma pessoa, o rei marcial. Ele estava olhando para o fragmento de forma estranha. Foi apenas a existência do rei marcial que foi despertada, então ele ainda não tinha alma. Ele deveria ter sido puxado em direção ao fragmento mais do que qualquer outra pessoa, mas estava ocupado observando o fragmento. Suponho que o eu que morreu antes foi realmente incrível. Apenas um pedacinho é isso. Hahaha. O rei marcial parecia ter sentimentos confusos enquanto ria. Embora estivesse agindo com calma, ele viu algo que era quase seu cadáver, então fazia sentido que ele estivesse se sentindo estranho. Mas será que posso realmente comer isso? Sinto que algo ruim pode acontecer porque há um monte de coisas sujas nele. O fragmento de tigre não era nem um pouco puro. Cada parte da vida de Tigris estava envolvida. Estava contaminado. Além disso, Tigris até engoliu o Sagitário Solarium. Havia muitas outras estrelas que ele havia engolido em algum lugar ali também. O fragmento não parecia muito atraente para o rei marcial. Mesmo que ele quisesse encontrar sua alma novamente, se engolisse isso, a base de sua existência poderia ser arruinada. Não, você não precisa se preocupar. Já limpei tudo. Realmente, o rei marcial cruzou os braços duvidosamente. A maneira como ele estava agindo era estranha para Yeon-woo. Ele está com medo. O rei marcial que Yeon-woo sabia que estava confiante em tudo, mas estava mostrando seu lado fraco pelo que poderia ser a primeira vez. Yeon-woo não sabia exatamente do que o rei marcial tinha medo. Talvez tenha sido por causa do medo de que ele pudesse se tornar alguém diferente depois de engolir o fragmento, ou pelo fato de ele ter que aceitar que não era o verdadeiro rei marcial. Então Yeon-woo decidiu esperar pacientemente a decisão do rei marcial. O rei marcial foi o único que poderia se fortalecer. Marido. Lendo a mente de seu marido, o médium psíquico falou suavemente com ele. Eu quero viver até me tornar uma avó com você. As palavras comoverão o rei marcial, e ele descruzou os braços e estendeu a mão para pegar o fragmento. Tudo bem, eu farei isso. Seus olhos estavam mais determinados do que nunca. Uau! A absorção do fragmento foi bastante anticlimática. Quando as pontas dos dedos do rei marcial tocaram a peça, a luz foi sugada para sua mão. O que é isso? Foi tão inexpressivo que o rei marcial se perguntou por que ele estava hesitando. Ele piscou por um tempo depois que acabou. Eu lhe disse, senhor, você não precisa se preocupar porque eu já o purifiquei. Sim, eu acho. Se eu soubesse que seria assim. Você estava com medo. Não, eu não estava. Eu entendo, claro. Eu disse que não estava. Eu entendo. Ei, você está nisso de novo? Eu disse há pouco para ser gentil com nosso genro. Não, ele continua me pegando. De novo. Ele só. Você está bem, genro? Meu coração doeu um pouco mais. Ó céus. Arg, o rei marcial sentiu-se tão injustiçado por este ciclo interminável de eventos. Ele ferveu de raiva quando Yeon-woo sorriu para ele enquanto fingia cheirar. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.